Olá pessoal, hoje a gente vai tratar um pouco de comunicação com foco em vendas. Como a comunicação ela pode ajudar você a vender mais. Você que trabalha na área comercial de alguma empresa ou você que é líder de uma empresa que comercializa algum produto, algum serviço, ou até mesmo se você é o dono da empresa. É muito importante que você conheça as ferramentas de comunicação que vão te ajudar a vender mais do que os seus concorrentes, a converter mais negócios. Eu tenho falado muito aqui no canal que a comunicação é uma ferramenta poderosa de vendas, mas como de maneira prática a comunicação pode ajudar você a vender mais? Eu vou trazer aqui alguns insights sobre como usar da comunicação para melhorar a conversão dos seus negócios, para vender mais, para se destacar no mercado, para chamar mais atenção do seu cliente em relação aos seus concorrentes através da comunicação. Se tratando de vendas, a primeira coisa que você precisa levar em consideração ao estruturar um plano de comunicação com este objetivo de vender é a jornada do cliente. Você não pode apenas pensar no fim dessa jornada que é a venda. O seu objetivo é vender. Afinal, você tem uma empresa, ou você é da equipe de vendas de uma empresa, ou você é um líder de uma empresa e tem essa missão, tem esse objetivo muito claro para negócios. E nós estamos aqui no canal tratando disso, tratando de comunicações para negócios. Mas lembre-se que o negócio, a venda, é um fim. E para chegar a esse fim, você precisa usar os meios adequados. E a comunicação, ela traz ferramentas de meios para que você chegue nesse fim. E esse meio que eu costumo falar é a jornada do cliente. É desde o primeiro contato que ele tem com a marca, desde a etapa em que ele está pesquisando e criando interesse de compra no tipo de produto ou serviço que você oferece. Você precisa aparecer para esse cliente de forma relevante. Então, a primeira coisa que você deve pensar através da sua comunicação é gerar interesse. Por que o seu cliente deverá comprar o seu produto? Que tipo de ganho o seu cliente vai ter comprando o seu produto ou o seu serviço? Que valor o seu produto, o seu serviço entregará para o cliente? E a partir daí você começa a estruturar uma comunicação, não uma comunicação focada em vender, não uma comunicação comercial, aquela panfletagem que você dá o produto, o preço e a condição de pagamento. Não é isso, mas é trazer para a realidade do cliente. Falando em termos práticos, você vai começar a trabalhar com o que a gente chama de marketing de conteúdo, que é o quê? Você trazer conteúdo de interesse desse cliente que tenha relação com o seu negócio, com o seu produto, com o seu serviço. Você vai começar a trazer exemplos de clientes que usam o seu produto ou que usam o seu serviço, como isso fez diferença na vida deles, como isso impactou positivamente o negócio, se for uma venda B2B, B2B, que é voltada para outras empresas, ou como isso impactou positivamente a vida do seu cliente, se é uma venda B2C para pessoas físicas. Então você precisa criar conteúdos assim, com depoimentos, com prova social, que é o que a gente chama, que é quando você comprova, através da experiência de outro cliente, que o seu produto, o seu serviço, ele gera valor, ele faz diferença, ele traz benefícios para o seu cliente. Antes mesmo de vender o produto, antes mesmo de ofertar o produto, falando de produto, preço e condição de pagamento. Você não vai falar disso no primeiro momento. Você vai trazer o marketing de conteúdo trazendo valor. Que tipo de valor, que tipo de benefício o seu cliente tem com o seu produto ou com o seu serviço. E isso é conteúdo. Você precisa criar conteúdo relevante que mostre isso, com exemplos práticos, e a prova social é uma grande estratégia nesse sentido, porque aí não é você falando, é você dando exemplos práticos, dando exemplos reais, casos reais de outros clientes que usaram o seu serviço, que compraram o seu produto e que se beneficiaram, e eles depondo ao seu favor, eles
dando um depoimento que o seu produto traz benefícios. Então essa é a primeira estratégia de uma comunicação para negócio. Crie conteúdos, trabalhe o marketing de conteúdo para que o seu cliente gere interesse, tenha interesse, melhor dizendo, em comprar. A partir daí, o cliente entrou no que a gente chama de jornada de compra. A partir do momento em que ele criou um primeiro interesse, ele viu um outro usuário, um outro cliente seu que usou o produto e ele se interessou por isso, através desse depoimento ou através da prova social, como a gente falou aqui, o cliente ingressou na jornada e aí você precisa alimentar essa jornada com uma comunicação. Muitas marcas cometem o erro de serem inconvenientes, de querer toda hora estar bombardeando o cliente com comunicação. Isso é cada vez mais comum no mundo digital, com estratégias de remarketing, com backlinks, com várias estratégias aí no digital que fazem com que, uma vez que a pessoa navega numa rede social ou no ambiente online e se interessa por um conteúdo, ela começa a ser perseguida por aquela marca que vende um produto relacionado a esse conteúdo que ela se interessou. Isso é muito comum e é uma estratégia de vendas. Mas cuidado, você precisa não ser inconveniente, não encher demais esse potencial cliente com informação para que ele não fique saturado, não canse e não desista da compra. Seja conveniente, apareça em momentos oportunos, estabeleça uma frequência adequada. Em se tratando de uma comunicação direta para clientes, que é uma estratégia que muitas empresas utilizam, você que é líder de uma empresa pode utilizar essa estratégia, que é o chamado e-mail marketing ou disparo para a base de clientes. É muito importante que você tenha um pace, uma frequência adequada, que não seja inconveniente. Não mandar mais do que uma comunicação por semana, por exemplo, para o mesmo cliente. Porque se você ficar mandando mensagem todo dia, vai se tornar saturado na vida do cliente e ele vai começar a criar uma rejeição, que é o contrário que você quer. Você quer trazer esse cliente. Então trabalhe o marketing de conteúdo dentro de uma frequência adequada, com um pace correto, para que o seu cliente venha a se sentir atraído para a sua empresa e venha pouco a pouco, gradativamente, no tempo dele, estabelecendo essa jornada, que começa gerando interesse, isso com marketing de conteúdo, e depois você começa a trazer mais conteúdos para que ele passe de interesse para intenção de compra. De fato, ele tem essa intenção de compra. Uma vez que ele já está nessa segunda etapa de intenção de compra, o seu cliente, você com certeza vai ter outras empresas concorrendo na venda do mesmo produto, do mesmo serviço. E aí a terceira etapa é a preferência de compra. Ele já criou um interesse, ele já transformou esse interesse em intenção de comprar dentro da jornada. E a terceira etapa é ele ter uma preferência pela sua marca em detrimento às outras que estão no mercado. E aí você precisa trabalhar com estratégias de diferenciação. Isso na comunicação é muito importante. Você precisa apresentar um conteúdo que chame mais atenção do que o seu concorrente, um conteúdo que se conecte mais com a realidade do seu cliente. E aí tem diversas estratégias que a gente vai explorar aqui nos nossos conteúdos falando disso, como você gera conexão, identificação com o cliente e, sobretudo, ser muito certeiro no sentido de atacar a necessidade do cliente. Você precisa ofertar aquilo que o seu cliente ele deseja. E isso você vai criar uma clareza a respeito disso ao longo dessa jornada, vendo e monitorando o comportamento desse cliente. A qualidade do conteúdo é muito importante. Apresentar, por exemplo, em comunicações digitais, um layout mais atrativo, um conteúdo que não é aquele conteúdo tão pesado de vender, né? Aquele conteúdo que é um conteúdo
que ele dosa valor para o cliente e oferta de produto. Não é só oferta de produto, aquele conteúdo de uma venda muito agressiva, né? E aí vai depender do perfil também, tem vários tipos de público para os quais você pode vender o seu produto. É muito importante que você conheça o seu cliente para que você faça uma comunicação alinhada ao interesse do seu cliente. Então, essas foram algumas dicas de comunicação para você converter mais negócio. Lembre, trabalhe marketing de conteúdo, gere interesse do seu cliente através do marketing de conteúdo, transforme esse interesse em intenção de compra e, uma vez que você transformou o interesse em intenção de compra do cliente, gere uma preferência pela sua marca, pelo seu produto, pelo seu serviço, fazendo uma comunicação melhor e mais diferenciada do que os seus concorrentes. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe para que isso chegue em outras pessoas, ajude outros líderes, outras empresas com estratégias de comunicação e também comenta aqui para que a gente possa enriquecer a discussão e trazer mais conteúdos alinhados à sua necessidade.